Né? O Mia Couto acabou de sair e a gente já está com saudade dele, não é? Então, se você é uma dessas pessoas apaixonadas por ele, pela obra dele, amanhã, a partir das 8h30 da manhã, na nossa plataforma, tem uma atividade belíssima, tá? Que é o Recortando Palavras. É uma atividade que a gente faz com escola e, claro, que o Mia Couto é o escritor presente, né, que faz parte aí dessa atividade. Então, amanhã, a partir das 8h30 da manhã, na nossa plataforma, tá bom? Bom, gente, está demais essa programação, né? Muita qualidade, muitas horas de literatura para você, uma grande aventura literária até domingo, dia 29, a gente tem esse encontro marcado com você, né? E a gente já está aqui, ó, próximo salão de ideias, preparadinho, né? O Gregório do Vivier, gente, olha só, ator, humorista, roteirista, escritor do Vivier, tornou-se conhecido do grande público nacional pelo seu trabalho no cinema e no teatro e, claro, também pelas esquetes que assina no canal Porta dos Fundos no YouTube. Hoje, ele será mediado também pelo nosso parceiro, grande amigo jornalista, João Augusto. Bem-vindo, Gregório do Vivier. Bem-vindo, João. A gente está aqui para curtir vocês. Bom, seja bem-vinda, seja bem-vindo à 20ª edição da Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto. Eu sou João Augusto, eu sou uma pessoa de cor branca, mas minha avó era índia, bugre, e eu sou muito feliz por isso, claro. Eu tenho 1,80 m, mas estou sentado, uma calça jeans, uma camisa azul e um blazer aqui. E o Gregório, por favor, Gregório. Olá, eu sou o Gregório, eu estou sentado aqui em frente a um computador, eu estou em casa, no Rio de Janeiro, e eu estou sentado em frente a um computador, falando com ele, né, com a tela, e atrás de mim tem uma estante, a minha estante, com meus livros mais queridos, que estão atrás de mim, e eu estou vestindo um casaco preto, porque está frio a beça no Rio de Janeiro, por incrível que pareça, faz frio nessa cidade, até no Rio está frio hoje, né, hoje é um dos dias mais frios, eu acho que da história do Brasil, e até o Rio está frio, para o carioca que está um gelo, deve estar uns 15 graus, mas para o Rio de Janeiro isso daqui está congelante. E eu estou com uma calvície galopante, vocês falam que está uma entrada que está crescendo sem parar, uma barba por fazer, né, e um rosto bem pouco bronzeado de sol, bastante pálido, né, isso esqueci de falar, sou um homem branco, mais branco do que eu gostaria, porque estou com uma pele está muito sem nenhuma uma coloração, assim, por causa da quarentena também, faz tempo que eu também não saio muito, então estou uma pessoa com uma aparência um pouco, assim, desleixada, no mínimo. Bom, quando a gente procura encontrar um caminho, uma resposta, um lugar, a gente sempre busca uma referência. Isso vale para o nosso pensamento também, né? O que a gente gostaria de dizer, por exemplo, para o mundo todo, mas não tem como fazer. Nosso convidado de hoje se transformou numa referência para milhões de pessoas no Brasil e no mundo também, com sua capacidade de nos fazer rir, pensar e refletir. Seja muito bem-vindo a esse evento, Salão de Ideias da Feira do Livro de Ribeirão, meu amigo Gregório do Vivier. Muito obrigado, João Augusto, professor, poeta. Que alegria falar com você. Que alegria falar com o pessoal de Ribeirão Preto, essa feira que eu já fui tantas vezes, já fui tão feliz aí, muitas vezes. Então, obrigado mesmo, viu, pelo convite e por esse papo. A alegria nossa, viu, Gregório? O tema do nosso encontro é, entre uma poesia e outra, muitas utopias. Você começou com a poesia em 2008, lançando o seu primeiro livro, e o Porta dos Fundos veio depois, em 2012. Uma das suas entrevistas, você disse que é preciso que a gente leve a poesia para a vida e também a vida para a poesia.
O Edgar Morin, que é um filósofo, fez 100 anos agora, um filósofo francês, dia 8 de julho, ele disse da diferença na vida entre a prosa e a poesia, o viver prosaico e o viver poético. Como é que é isso para você? Como é que a gente pode levar a poesia para a vida e a vida para a poesia nessa mistura toda que é a realidade? Nossa, a poesia, para mim, ela é muitas vezes incompreendida, sobretudo pelo pessoal do humor, né, do qual eu também faço parte, porque ela é pensada em geral como algo necessariamente autoimportante, no sentido que ela envolve uma pesquisa muito profunda sobre a sua própria identidade, com um olhar para dentro, não é? Então, o poeta, essa palavra vem carregada, às vezes, de alguém que parece que mora numa torre de marfim do século XIX, e escreve com um bico de pena e tal. E eu acho que a poesia é o contrário disso, é o contrário da torre de marfim, não é? Ela está ao rés do chão, e ela está fora da gente, às vezes fica procurando lá dentro, mas ela está no dia a dia, e mais do que um objeto em si, ela é uma forma de olhar esse dia a dia, e que, curiosamente, parece com o humor para mim. Para mim, são atividades muito parecidas. Tanto o humor quanto a poesia, eles para mim, são uma maneira de olhar a realidade, e é uma maneira de olhar fresca, é uma maneira de olhar que se parece com o olhar da criança ou do louco, muitas vezes, o olhar desprovido de vícios, é o olhar do mundo fresco e que acaba revelando verdades que estavam escondidas atrás do véu do cotidiano, não é? Então, as palavras, elas são usadas todos os dias por todo mundo, mas elas estão gastas, as imagens já estão gastas, e elas perderam seu poder encantatório. Eu acho que o poeta é aquele que usa palavras como se fosse a primeira vez. Então, ressuscita as palavras gastas. E isso é muito bom para o dia a dia. Eu acho que a gente trazer essa poesia para o dia a dia significa fruir do poder encanto, espantar para mim. E para mim o problema do mundo é que às vezes a gente perde a capacidade de se espantar. E o poeta, eu acho que é alguém que não perdeu essa capacidade e vive se espantando. Que bacana, Gregório. Para a gente está falando de utopia, né? Para você que está acompanhando, às vezes não se familiariza com as palavras que a gente eventualmente disser aqui, nós também estamos aprendendo, a vida é um grande aprendizado. Então, depois dá uma procurada lá também. Mas para a gente ilustrar o que é a utopia, eu queria pedir para o Gregório ler algum poema que fale mais ou menos disso, ou que tem alguma referência à utopia, a sonho, a essa busca de uma sociedade mais desejada, mais ideal. Pode ler para a gente, Gregório, alguma coisa assim? Posso sim. Tem um poema de um livro novo que eu vou publicar, que é um livro de sonetos, né? Que eu vou publicar pela companhia, se tudo der certo ainda esse ano. E não sei se fala exatamente de utopia, mas fala de Brasil, né? O Brasil, que é um país que a gente... qual é a nossa relação com o país, não é? Com o nosso país? É sempre uma pergunta, né, que a gente se faz, assim. É uma pergunta que eu, pelo menos, me faço o tempo inteiro, assim. Qual é a nossa relação com a pátria, com o patriotismo, não é? Porque a gente... Eu amo meu país, mas, ao mesmo tempo, eu vivo brigando, entre aspas, com ele, né? É muito comum isso, eu acho, essa relação que a gente desenvolver esse tipo de relação com o país. E tem uma coisa que eu acho que para mim, enfim, é também falar sobre uma maneira de falar sobre isso, para mim, é a gente pensar sobre os símbolos dele, assim. Então, tem um poema que eu escrevi, se chama Soneto Verde Amarelo. Ele ainda é inédito. Opa! Mas ele está aqui, deixa eu... um poema grande, mas que está no próximo livro aí.
que deve sair ainda esse ano, eu acredito. Que bom, Gregório, que bom. Aqui, deixa eu achar ele aqui. Tá joia. Eu não sei como é que é, onde é que eles estão, onde é que os poemas estão no livro, sabe? Então eu tenho que ainda ficar... Já está fechado o livro, todos os poemas feitos? Sim, tá, tem mais de sei lá, quantos poemas? 40 poemas. São muitos. Tem mais de 40 sonetos, eu quero dizer. Para mim é muito. Pô, fiquei ralando aqui neles, porque soneto é uma, né? Ele tem que ter... São sonetos clássicos, assim, então são 14 versos, decassílabos, AB daquele jeito e tal. Então dá um trabalho danado, mas foi uma delícia também. Eu adoro trabalhar com métrica, sabe? Tá aqui, achei. Soneto verde e amarelo. Então vamos lá. Vamos lá. Brasil, amo-te como quem odeia, abomino-te como quem venera. Ó pátria amada, idolatrada, espera, tudo que presta o exército incendeia. Até o sangue que corre em minha veia é vermelho da cor que te exaspera. Mãe gentil, sempre foste uma quimera. A mão que afaga é a mesma que aperreia. Orgulho tenho é de quem foge à luta. Não se obedece a um pai, filho da pip. Louvo-te com o dedo médio em riste. Meus heróis são aqueles que mataste. Abomino os canalhas que louvaste. Amo-te pelo avesso. E é tão triste. Que bonito, Gregório. Eu tinha vontade de falar dessa nossa relação com o país, não é? Com o Brasil, que é uma relação que, no meu caso, envolve muito amor mesmo, por muita coisa. Ao mesmo tempo, é um amor por tudo aquilo que o Brasil nega, sabe? É um amor por todos aqueles que foram mortos pelo Brasil. Então, o meu amor pelo Brasil passa por um repúdio a tudo aquilo que é oficial, entre aspas, e uma paixão por tudo aquilo que é renegado pelo próprio Brasil, assim. E essas coisas mexem muito com a gente. Você usou termos aí um pouco mais refinados. É um pensamento difícil construir um soneto. Você usou a perreia, você usou algumas expressões bem brasileiras. O brasileiro ainda sonha. O brasileiro sonha mais com o coração, sonha mais com o cérebro ou sonha mais com o estômago, Gregório? Pois é, o sonho, às vezes, ele é visto como algo, não é, como você bem disse, que antes você precisa estar com a barriga cheia. E eu acho que um dos problemas do Brasil hoje é muito básico mesmo, tem a ver com fome que voltou, tem a ver com a miséria que voltou. Então fica muito difícil sonhar, né, num país como esse. Ao mesmo tempo, eu acho que é muito importante que a gente sonhe. A capacidade de sonhar, ela está sendo muito requisitada, eu acho. Então, porque às vezes a gente fica, quando a gente está insatisfeito e tal, como é o momento hoje, não é? Só numa atitude de repúdio. Então, a gente passa o tempo todo dizendo aquilo que a gente não quer. Não queremos isso tudo que está aí. Não queremos isso. E às vezes eu sinto falta de uma revolta propositiva, no sentido que a gente passe também a não só dizer o país que a gente não quer, mas dizer o país que a gente quer, o país que a gente sonha. E essa capacidade de sonhar, ela é fundamental, eu acho, na construção de uma democracia, né? Porque a utopia, como dizia o Galeano, é aquele lugar, não é um horizonte para o qual a gente caminha, ele não é um ponto de chegada, ele é um ponto de sonho, vamos dizer, um lugar no qual a gente mira para caminhar, para a gente continuar caminhando, né? Então, mira nos dois sentidos, né? No sentido espanhol da palavra, castelhano, de olhar, mas também no sentido brasileiro de mirar para acertar, assim. É um lugar onde a gente mira a utopia. E eu sinto que talvez a gente falte isso hoje. A gente precisa de um lugar para sonhar. A gente precisa dessa utopia para continuar caminhando. Porque a gente não caminha só para fugir de uma realidade do jeito que ela está, mas também caminha para chegar em algum lugar. E eu acho que é para isso que servem os poetas, é para isso que servem os romancistas, os ficcionistas, de modo geral. Eles servem para organizar a realidade e, de uma maneira, já que a realidade não faz sentido, né, na ficção ela tem que fazer. A diferença da ficção e da realidade é que a ficção ela precisa ser crível e a realidade não.
E a ficção é um bom lugar para a gente inventar um país, né? Narrá-lo, claro, mas também inventá-lo. Então, João Baldo Ribeiro, quando escreve Viva o Povo Brasileiro, que é o meu livro talvez preferido, aquele romance épico que o João Baldo faz, uma saga da história do Brasil, escreve ali 500 anos de história. Quando ele escreve aquela saga lindíssima, o que ele está fazendo é também pelo avesso, né? Obviamente o país que ele diz ao mesmo tempo, ele também, naquele livro, eu penso, o Brasil ele é viável, ele é possível, porque é um país que dá esse livro, ele é um país que vale a pena, é um país que pare João Baldo Ribeiro, e ele aponta para direções bonitas ali. No livro, por exemplo, claro, tem toda a história oficial nojenta que a gente conhece, a história dos assassinos, dos genocidas, dos escravizadores, dos escravagistas, que é aquela que a Mangueira contou, né? A história que a história não conta. E tem muita gente para ser louvada também nessa história, que a Mangueira cita, são as Marias, Maíns, Marielles, os Malês, e essa história é a que mais me interessa, e eu acho que a gente precisa contar essa história para poder sonhar com o Brasil do futuro. A nossa utopia, em algum lugar, ela não está só no futuro, mas ela também está no passado. Eu acho que a gente tem que resgatar os lugares em que o Brasil quase deu certo, que ele podia ter dado certo, e louvar essas pessoas, essas Marias, Maíns, Marielles, os Malês, o Dragão do Mar de Aracati, né? Assim, os nossos grandes heróis, eu acho, o Almirante Negro, aqueles que realmente fizeram a gente sonhar com um outro país. O interessante é que a gente vai construindo, e somos todos parte disso, né? No seu segundo livro, o título é Ligue os Pontos. Estamos todos interligados, né? De alguma forma, o mundo está dizendo isso, a pandemia disse isso, mas classificaram a nossa sociedade de uma maneira assim: a periferia está à margem e algumas coisas estão ao centro, quando na verdade essa margem é que deveria ser a base da nossa sociedade, porque ali a gente tem, eu acho que, muito mais essência do que o que se estampa muitas vezes no pensamento de quem tem o poder de transmitir informação, né? Mas para ilustrar, Gregório, essa coisa do sonho e de desejar o Brasil, tem um poema no livro Ligue os Pontos, que é o seu segundo livro, se não me engano, de 2014, na página 67. Eu achei bem interessante. Aí a poesia é bacana, porque você falou, tem humor e tem essa coisa da gente vestir a poesia da forma em que nos cabe melhor, usar a poesia para a gente fazer esse tipo de imaginação, de diversão. Se você puder ler também, então está na página 67 do Ligue os Pontos, e depois eu vou fazer uma brincadeira com ele aqui para ver se a gente se encontra nessa história de sonho e de utopia. Deixa eu só pegar meu Ligue os Pontos aqui, que eu não estou... Tá ótimo. Gente, João, meu próprio livro eu não estou achando, imagina ele... É que eu leia? Eu leio aqui, não tem problema, estou com ele aqui, aliás. Você para mim? Ótimo, lê ele para mim. Estou com Ligue os Pontos e estou com esse daqui que eu achei um amor, uma graça. Perca tempo. Muito bacana, muito bacana. Bom, então, para a gente ilustrar mais ou menos o que estamos conversando aqui, Gregório, um poema na página 67 do livro Ligue os Pontos, vou mostrar aqui. Muito bacana, muito bonito, tem uma parte toda amorosa e toda desenhada com melancolia, humor, saudade. Na primeira parte, que se chama cartografia, deixa eu achar aqui, cartografia afetiva, adorei, muito bom, Gregório. Bom, leitura do poema aqui, ó. Quando um carro se despede e dá a partida, sobra um tempo em que ainda se pode gritar: volta! E o carro vai frear e dar a ré. E volto, meu amor, por você eu volto, sempre.
E, por enquanto, não se desespere. É como se o carro ainda tivesse partido, ele só parte mesmo para sempre, depois da curva em que você pode espernear, gritando: voltas, eu te amo e me perdoas, que o seu grito se confunde com os barulhos do mundo e a sua figura patética já nem sequer figura no retrovisor. Então, um pouco daquilo que eu falei, que a gente vai vivendo com a poesia, Gregório, esse carro que vai embora, que vira a esquina e a gente não consegue, ou não escolhe dizer para ele parar, ou não escolhe dirigir um carro, a gente pode fazer uma brincadeira com os dias. Os dias vão passando um atrás do outro, indo embora, virando a esquina, e esse barulho do mundo impede a gente de entrar nesse carro, colocar as coisas que amamos nesse carro, escolher o caminho e fazer a gente essa travessia, né? Então, será que dentro dessa realidade, essa coisa que você falou, que a gente precisa ter esse horizonte para pensar, para sonhar essa utopia, é um pouco do que nos escapa no dia a dia. Será que é mais ou menos assim? Os dias vão passando, a gente vai aceitando essa rotina toda. E que tipo de barulho é esse que impede a gente de gritar para parar esse carro, para parar esse tempo e para mudar essa história toda, Gregório? Esse poema eu escrevi quando percebi, assim, que tem um momento de não retorno das coisas, né? Quando elas terminam. A vida, claro, esse momento é muito claro, é a morte. Termina e quando é que você percebe que não vai mais voltar? Porque depois você termina um relacionamento, você fica um bom tempo pensando que pode ser que volte, ainda dá tempo de voltar, se um quiser, o outro. E aí tem aquele momento, em geral, quando os dois começam a se relacionar com outras pessoas e tal, você fala, acho que agora já virou a curva. Mas para mim é bonito também perceber isso. Esse momento é libertador. Esse momento em que você percebe, eu posso gritar que meu grito vai se confundir com os barulhos do mundo, ou eu já não figuro, minha figura patética já não figura no retrovisor dela. Esse momento é libertador, ele é o melhor momento. Eu sempre digo para os amigos que estão terminando que é até um problema que você não pode sofrer tudo de uma vez, né? Porque o ideal seria que fosse logo, me dá logo tudo agora, para não sofrer mais. Ele é obrigatoriamente parcelado, o sofrimento do fim do amor. Ao mesmo tempo, a pior parte é a indefinição para mim. O maior sofrimento é quando você não sabe se aquilo acabou ou não acabou, parece que acabou, mas você não tem certeza, e aí o outro... Esse momento é muito chato. Depois que acabou mesmo, acabou, enterrou, é triste, mas é libertador, é a liberdade do fim das coisas, é muito redentora. Então, esse livro, esse poema, para mim, hoje, ele tem esse lado, assim, da felicidade, de uma coisa terminar de vez. Eu fiz uma comparação aqui com os dias, com a realidade, mas o que você está dizendo também é importante, porque às vezes é preciso que esse carro vire a esquina mesmo, essa situação, esse presente se transforme e a gente comece a criar um novo mundo com um novo carro, com um novo pensamento, com uma nova pessoa, né? É isso. Agora, outra coisa que eu queria dividir com você, bom, quando uma criança nasce, ela já recebe um nome, um número, ela está dentro de uma família com regras, com padrões, com convenções, ela aprende a falar as palavras que esses pais dizem, uma quantidade de palavras limitada, dentro de algumas regras também, enfim, tudo dentro de um sistema, de um padrão. A gente sabe que o mundo é linguagem, que é comunicação, muito mais verbal pelas palavras do que não verbal, pelos gestos. O Porta dos Fundos fez um sucesso estrondoso porque soube usar bem as palavras, com a atuação, com a interpretação e o significado dessas palavras para as pessoas. Só que a gente tem no Brasil ainda 11 milhões de analfabetos. Como é que você vê essa situação? Se o mundo é linguagem, se é pela comunicação, palavra, entendimento, se fazer entender, se perceber no mundo como pessoa, por meio das palavras mesmo, né? Como grandes pensadores disseram, o próprio Ferreira Goulart, que
que adorou seu primeiro livro, disse que trabalhar a linguagem é trabalhar o homem. E você disse também, numa entrevista, que a poesia serve para empurrar limites. Eu queria que você comentasse esse ponto de vista, assim, o que você pensa disso, um Brasil com tanta gente ainda que não sabe ler ou escrever o próprio nome. Olha, eu acho que essa daí talvez seja a nossa grande crise, na minha opinião, João Augusto, nosso grande buraco que a gente tem no meio desse país, assim, realmente uma crise sem tamanho, um país com tantos analfabetos ainda e com tantos semi-analfabetos e com tão pouco hábito da leitura e com um problema tão grave de interpretação de texto mesmo. Esse é um limite muito grave da nossa democracia, que é uma democracia sem acesso à informação. O que é uma democracia sem interpretação de texto? Ela não existe. Uma democracia na qual o povo não se sente autorizado mesmo a ler e a debater e a discordar, porque ele acha que as leis e o Congresso são coisas feitas em outra língua, que não é a língua dele. A gente tem um país no qual o povo acha que não sabe falar a própria língua. Você vai ver um monte de gente no Brasil que vai dizer que eu não sou muito bom de português. A pessoa fala, sendo que ela é uma falante nativa, inclusive é a única língua que ela fala muitas vezes, e ela fala que não sabe falá-la. Então, essa daí foi uma mentira contada durante muitos anos, mesmo para excluir a população do acesso a tudo, às leis, aos jornais, à informação. Então, a gente tem um país com uma autoestima muito baixa, linguística, tem impressão, assim, um país que acha que não fala a própria língua, então não se sente autorizado a discutir, não se sente autorizado a participar dos debates, porque ele não fala a língua, e que também não tem o hábito da leitura, então também por isso ele não tem as ferramentas necessárias para a democracia, que só debate através da língua. A nossa participação política ela é toda através da nossa língua, ela é toda através do verbo. Então, para mim, essa é a grande crise nacional. A nossa democracia ela precisa ser salva, eu acho, pela língua portuguesa, pela apropriação da língua. Então, para mim, tem muito a ver com leitura, claro, mas também tem muito a ver com um projeto de empoderamento do falante, sabe, do português. Ótimo. Concordo também. Eu acho que é muito fundamental que a gente empodere, não é? E faça o brasileiro perceber. O brasileiro precisa perceber que ele fala português muito bem e que não tem problema nenhum com a língua dele, com a linguagem dele. Se a pessoa mora no interior, não tem nada de errado com porta, e se ela mora no Nordeste, não tem nada errado com o vice, ou com falasse, ou com... A gente fez o brasileiro se envergonhar por muito tempo da própria língua. E, claro, tem que ter muita interpretação de texto. Para mim, isso é muito fundamental na escola. Para mim, é o mais fundamental de tudo, sabe? É isso que vai fazer com que a gente drible as fake news e drible todas as mentiras que nos contam todos os dias, assim, é a leitura, é a interpretação do texto. Porque ler um livro não é só aprender a ler um livro, é aprender a ler o mundo. A leitura, ela não ensina só a ler jornal, ela ensina a ler a realidade. Então, eu acho que a gente precisa muito formar leitores, não só de livros, mas leitores de um país mesmo. Leitores serão melhores eleitores, isso é uma coisa que eu tenho certeza. Existe uma relação direta para mim entre a qualidade do leitor e a qualidade do eleitor. Sem dúvida. A gente tem na literatura brasileira Oswald de Andrade, e até já compararam você e seus poemas a ele, né? Os poemas piados, às vezes, e ele fala da gramática da língua portuguesa, e você está coberto de razão. Essa coisa do sotaque de porta, por exemplo, e a gente ter uma padronização, né? Uma coisa muito feia, muito triste, uma homogeneização da linguagem no Brasil. O jornalismo mesmo, é difícil você encontrar alguém que fale conforme a linguagem natural da sua região. Gregório, ainda no livro Ligue os Pontos, página 71, Gênese 2 é o nome do poema. Eu vou ler aqui também, porque eu achei muito bacana e dá para a gente falar sobre essa questão
caminhos de assumir quando a gente erra ou não e de tentar acertar. O ser humano é muito ligado à questão de perfeição, né? A questão de ser reconhecido pelas pessoas, e a gente criou uma necessidade disso, do reconhecimento do outro. Mas vamos lá. Gênesis 2. No princípio era o verbo, uma vaga voz, sem dono, vagando pela Via Láctea. Depois veio o sujeito e, junto com ele, todos os erros de concordância. A gente estava falando de língua portuguesa, né? E para a gente brincar também, é sempre bacana trazer alegria e alguma coisa para a gente se animar. Dá para a gente imaginar você como uma cabeça brilhante, pensante, iluminada. Como é que teria sido o primeiro erro na história da humanidade? A pessoa que cometeu um erro e dizendo para o outro assim, olha, desculpe, eu errei, ou será que lá atrás também já havia vaidade e a pessoa... Não, isso não foi nada errado, isso aí é fake news da oposição. Olha, eu acho que o ser humano, ele é muito engraçado quando você começa a ler história e começa a ler... A impressão que eu tenho às vezes é que as coisas não mudam tanto quanto a gente acha que elas mudaram, né? A gente às vezes tem a impressão de que só mesmo nessa época que a gente está vivendo é que as pessoas são tão vaidosas, ou então que elas são tão... fake news mesmo, você usou um bom termo. E agora fake news, as pessoas falam, essa era das fake news. Rapaz, você vai ler a história das eleições no Brasil, vai ver como é que era na República Velha, isso daqui, no Café com Leite, vai ver se não tinha fake news, né? Vai ver se não tinha fake news, ou antes mesmo, imagina se no Império não tinha fake news. A gente teve uma revolta da vacina, né, durante a Primeira República, a República Velha, por causa de fake news, basicamente. Então, a gente... o que chamam hoje de fake news como se fosse um fenômeno novo, ele é, por exemplo, dizemos assim, ele é natural, existe desde sempre, e claro que ele tem que ser combatido, mas é só a palavra que é nova, é um anglicismo, mas para algo que sempre existiu. E eu acho que isso, a vaidade do erro e todas as outras vaidades, são inerentes ao ser humano mesmo, né? Então, o que eu tenho visto, assim, eu adoro ler história um pouco por isso, para ver como ela se repete. É um livro que eu adorei, que eu li há pouco tempo, é o Tiradentes, do Lucas Figueiredo. Lucas Figueiredo é um grande biógrafo, assim, deixa eu ver esse livro perfeito sobre o Tiradentes, muita pesquisa, muito sério. E a conclusão que você tem ao ler o livro inteiro meu Deus, isso é agora, isso está acontecendo agora, assim, a justiça já era muito parcial, já era muito elitista, todo mundo é liberado, menos Tiradentes, que era o único pobre do grupo dos conjuradores, era o mais pobre de todos. Então, num julgamento que era uma farsa, também tem todos os ingredientes de algo que você vê assim, gente, é isso que acontece até hoje, sempre foi assim. E então eu gosto muito de ler história por isso também, por ver que as coisas já estavam lá, não é? E a gente, ao conhecer a história, fica mais fácil de não repeti-la, né? Muito bem, Gregório. É fundamental conhecer a própria história, né? Esse é um livro que talvez as pessoas conheçam menos assim, né? Muitas pessoas, mas um pouco menos do seu lado desenhista. Perca tempos, tudo que faço quando não sei o que fazer. Eu realmente não sabia que você desenhava, gostei bastante, e aqui tem ilustrações com textos de humor, textos delicados, textos engraçados. E eu separei aqui para a gente conversar com o nosso espectador, com as pessoas que estão acompanhando aqui, duas páginas. Em uma delas, eu não sei se dá para mostrar aqui, você desenhou a sua cabeça e o seu cérebro. E aí você colocou várias palavrinhas no cérebro.
E na outra, você desenhou o seu coração. Eu imagino que seja o seu, porque tem coisas bem particulares aqui, né? Então, eu vou ler aqui rapidamente. No cérebro você colocou aniversários de pessoas com quem já não falo. Deixa eu ver mais aqui. Cantadas infames, anedotas sem graça, casamentos do Fábio Júnior e macetes do Street Fighter, olha só. E no coração você colocou Beatles, amigos, família, blocos de carnaval, nudes tem no coração também, e tem anuncie aqui, além de pão de queijo e outras coisas. Como é que você faz para separar o que fica no cérebro e o que fica no coração? Dá para você falar um pouquinho sobre isso? Dá. Engraçado, uma ótima pergunta. Eu nunca tinha parado para pensar. O que me fez mais... Aí eu estava pensando mais na piada, assim, mas claro que tem uma diferença, não é? Agora, curiosamente, as coisas que eu conheço de cor, como a palavra mesmo já diz, tem um lugar no coração. Sim. Tem um cara que eu adoro, que é o Tiago Rodrigues. Tem um livro muito bonito, chama By Heart, né? De cor, se for se traduzir, no sentido, nos Estados Unidos você fala, eu sei de coração, e aqui eles falam de cor, que é meio que a mesma palavra, né? Par cœur, se fala na França. E o saber é uma coisa que eu até tenho pena que as escolas não tenham mais, sabe? As pessoas adoram falar mal do decoreba, eu entendo que a decoreba era um saco, mas na poesia, por exemplo, ela era um barato, porque é um lugar de você guardar dentro do cérebro, mas dentro do coração. Um poema que você sabe de cor, você vai lembrar dele, é um amigo que você tem pro resto da vida, sabe? É algo que você leva com você na sua bolsa, no seu bolso, para onde você for. E eu me pego recitando para mim mesmo as coisas que eu sabia. Ainda é meditativo, é uma coisa meio mantra, assim, as coisas que eu sei de cor. Então, eu tenho pena, sabe, porque da gente não decorar mais as coisas. Eu acho que vai decorar cada vez menos coisas com o smartphone e tal, porque tá tudo lá. Por que você vai decorar alguma coisa? Só você tá ao alcance da mão. Então, não faz mais sentido nenhum você decorar coisas. Ao mesmo tempo, eu acho uma pena, porque não só é um músculo que você treina, quanto mais coisas você sabe de cor, mais coisas você vai saber de cor, né? A memória, ela é um músculo que você trabalha, e não só tem esse lado, então você vai estar deixando de treinar esse músculo, como também você vai perder a chance você vai perder esses amigos que podem ser esses poemas que você vai saber para o resto da vida. Então, eu não sei, respondendo a sua pergunta, eu não sei direito por que eu guardo umas coisas num lugar e no outro, mas a verdade é que tudo que eu guardo na cabeça, eu também guardo no coração, assim, essa é a verdade, para além da piada do livro, né? Eu acho que guardar na cabeça é guardar no coração. Como tem um poema bonito do Antônio Cícero, Guardar, né? Sobre por que a gente guarda algumas coisas, o que a gente guarda. E eu acho que eu sou assim, eu sou muito distraído com algumas coisas, mas muito focado em outras. Então, para mim é impensável esquecer do que eu realmente gosto, sabe? E eu acho que todo mundo é um pouco assim, né? Nossa memória, ela é sempre seletiva. E o lugar, as coisas que a gente guarda na nossa cabeça são as coisas que a gente mais ama. Então, eu queria sugerir, aproveitar para o leitor que está vendo, sugerir a ele, se você gosta de alguma coisa, caro leitor, guarda lá, porque não só você vai estar treinando esse músculo, vai estar malhando o músculo da memória, como você também, para sempre, de uma maneira que ninguém nunca vai conseguir tirar de você. Tem a história que ele conta, o nosso Tiago Rodrigues, conta do bibliotecário de Auschwitz, que eu acho que foi o Primo Levi que contou. Tinha um bibliotecário que, ao ver a Alemanha nazista cada vez mais nazista, justamente, nos anos 30, ao ver que os guetos estavam se formando e várias restrições que não paravam de crescer para os judeus, esse bibliotecário, que era judeu, começa a decorar os livros da biblioteca.
nos anos 30, decora um ano depois do outro, ele vai decorando os livros preferidos dele, e ao mandá-lo para Auschwitz lá, ele se torna o bibliotecário de Auschwitz, no sentido que ele tinha todos os livros na cabeça dele. E aí os presos vinham até ele e falavam, você tem aí algum Shakespeare? Ele falava, tenho aqui, Otelo, quero. E ele recitava Otelo. E ele tinha uma biblioteca menos espectador que faça isso, não só porque estamos em tempos sombrios, e que a gente não sabe até quando vamos, e sobretudo porque é uma delícia você revisitar essa biblioteca. Muito melhor do que pegar o celular e ficar zapeando o Instagram, se você sabe uma coisa de cor, você fechar os olhos e acessá-la e recitá-la. É muito gostoso, é uma autocompanhia que você faz, que faz muito bem a si mesmo. O livro Fahrenheit 451 fala disso, né? Da gente também de guardar, e é uma história de esperança, né? E é bom... É verdade, cada um tem um nome, né? Cada um decorou um livro, e eles são chamados pelo nome do livro que eles sabem, né? Então fala, vem cá, relia, fulano, cada um, ele foi responsável por decorar um livro, né? Bonito isso também. É muito interessante. E é bacana as pessoas se reconhecerem no livro. Eu acho que entre muitos lados, há dois lados. Um lado em que a gente cresce conhecendo histórias novas, personagens novos, experiências novas, mas é bacana o leitor se reconhecer também no livro. Daí aquilo da linguagem que você falou é importante, porque as pessoas nascem aqui e acham que não sabem falar a língua portuguesa. E só para referendar, mais do que vale a gente citar o Nietzsche. O Nietzsche disse o seguinte, que a linguagem foi uma invenção da classe dominante e que ela não criava um significado, ela impunha uma interpretação. Então, a gente pensar, né, Gregório, eu acho que vale a pena, assim como a memória é exercitada, o pensamento é um ato político, como tantos já disseram, né? Gregório, eu vou aproveitar então, tem um outro poema seu, eu separei aqui, não ligue os pontos nessa parte da cartografia afetiva. Deixa eu achar a página aqui, mas eu tenho aqui nas minhas anotações também. Eu gostei muito, são versos simples, palavras simples, estou relendo aqui enquanto falo com você, e pela simplicidade é que explode a beleza, assim, eu acho que nesse poema. Eu vou ler para a gente comentar, e é um assunto bacana, pelo que eu vou acrescentar aqui para você poder fazer os seus comentários. Bom, difícil ser feliz nas festas de Santa Teresa ou sentado nas escadarias da Lapa, por melhor que seja sua companhia. É difícil ser sinceramente feliz na pizzaria Guanabara, às 5 da manhã, em meio a pedaços de pizza fria e o cigano Igor de chapéu, a lugares em que você sabe que não vai ser feliz, mas vai. A gente passou as Olimpíadas, a gente já viu no esporte grandes atletas falando sobre depressão, tristeza, a questão da saúde mental. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, se você já teve que lidar com esses sentimentos, com depressão, com angústia. É claro que a angústia é de todos nós, mas essa doença, se eu posso chamar assim, que a gente tem detectado mais de uns anos para cá, de bons anos para cá, mas que eu acho que já existia há muito tempo, a questão da depressão, né? A depressão pode ser uma ausência de sonho, pode ser uma frustração, uma decepção. O que é que tem causado tanto isso e como você acha que a poesia pode contribuir, ou o humor pode contribuir para que a gente se reencontre, para que a gente entenda esse contexto todo? Como é que você lida com isso? Olha, sabe que eu não sei o que é isso, assim, eu sou muito sincero com você.
eu não faço ideia do que é. Eu tenho eu faço análise há um tempo e tal, e tenho meus fantasmas, meus medos, minhas sombras, mas eu não sei o que é a depressão, no sentido que eu tenho muitos amigos que têm depressão à minha volta, e quando eles descrevem para mim, eu entendo que eu não tenho, que eu nunca tive. E é uma sorte mesmo, e tem a ver com química em algum lugar do cérebro. Assim, o que eu percebo hoje, vendo meus amigos, vendo as pessoas à minha volta, que é uma questão, claro, mas também é uma questão química muito forte, e que às vezes é fácil, a gente olha, não é? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, ou então, né, deixa de lado esse baixo astral, dá vontade de a gente dar conselhos desse tipo, assim. E o que eu tenho percebido, o que eu percebo nos meus amigos, é que é uma doença. Não é feito dizer para uma pessoa que tem diabetes, dizer assim, mas deixa de frescura, come esse doce e, sei lá, né, vai passar, deixa de ser fresco. Não é assim que funciona. É uma doença. Então, vejo à minha volta que, cada vez mais, o leite está sendo reconhecido e deve ser reconhecido como como uma patologia que merece ser tratada mesmo no ambiente médico, e acho que devia ser, inclusive, de saúde pública, devia ter uma política de saúde pública no Brasil para a depressão, que não para de crescer. O Brasil é o país que mais consome ansiolítico, né? Rivotril, com certeza, do mundo, é um dos que mais consome, de modo geral, ansiolítico. E eu acho que tem que ter uma pesquisa de saúde pública para isso, sim, tinha que estar no SUS, não é? Mais claramente, eu acho, uma política. No Rio tem os CAPS, AD e tal, mas tinha que ter, acho que no Brasil todo, uma política nesse sentido. Agora, eu não, é curioso, porque em geral o que escreve está mais suscetível a isso, né? Mas eu não, e eu acho que tem a ver com a química, claro, você tende em geral para felicidade, para alegria, não sei qual é o nome disso, qual é o nome do conceito, é um pouco... E também com... Cara, eu tenho as coisas que eu escolhi fazer para viver, e por isso que a pandemia para mim foi uma porrada, e foi a única vez que eu falei assim, ai meu Deus, eu estou realmente num beco, assim, foi bem difícil, porque eu vivo muito de agregar gente, né? De criar, assim, o humor, para mim, a maior vantagem dele é que ele cria laços entre as pessoas. Não só laços de amizade, muitas amizades começam com uma piada, né? Começa com uma pessoa falando, enfim, rindo de alguma coisa e a outra rindo junto. Então, tem esse lado, mas também tem um lado que ele forma laços entre a plateia que está ouvindo. Então, quando se faz uma piada numa peça de teatro, está irmanado numa alma só, que é a alma do público junto. E o que isso tem a ver com depressão? Tem a ver com o fato que eu acho que a gente... o humor, ele tem essa capacidade, em algum lugar, de não somente criar laços, que é muito fundamental, mas também de fazer com que a gente vença nossos medos, sejam eles quais forem. Pode ser o medo da morte, né? E o humor, ele desafia a morte sempre, e pode ser o medo da tirania, pode ser o medo da solidão. O humor, ele para mim, sempre tomando o maior cuidado para não cair sorria, tenha graça, porque não funciona, não façam isso, não funciona, né? É um caso muito mais clínico do que de sorria, põe um sorriso nesse rosto. Mas, ainda assim, para ver se tem uma sombra, é o humor, que não tem a ver com bom humor. E é uma coisa que, às vezes, no Brasil as pessoas confundem. Né, elas acham que o humor inclusive, as pessoas mais engraçadas que eu conheço não sorriem. O humor, ele é mais engraçado, inclusive, quando você não sorri, quando você leva a sério aquilo. Então, mais do que um sorriso, né, o humor, ele é uma maneira de ver o mundo. E essa maneira... e por isso que eu acho que ela pode ser um antídoto para muitas doenças mentais, sociais e tal, para mim, o segredo dela é tirar a importância das coisas. O humor, ele trata tudo com a mesma desimportância. Então, o humor, ele é a percepção de que somos mínimos
passageiros nessa terra, ridículos de modo geral, e isso é muito bom. Essa é a melhor coisa que poderia nos acontecer. Não somos deuses nem semideuses, não somos heróis trágicos que vamos salvar o mundo, nós somos todos poeira de estrelas. É isso que a gente é, que por acaso caiu num planeta que começou a girar e começou a nascer a vida por um sem número de coincidências que fez com que surgisse uma atmosfera e que um peixe um dia saiu do mar e começou a andar e virou um réptil. Esse réptil, de repente, mutou para um mamífero, que mutou para, e de repente esse macaco pegou o polegar opositor dele, era um pouquinho maior, ele começou a pegar as coisas aqui, mas sem número de coincidências loucas que fazem com que a gente esteja aqui vivo hoje e pode deixar de estar em um segundo, seja por uma doença pessoal, uma pandemia, ou seja porque pode cair a qualquer momento um asteroide aqui, qualquer momento. O céu é um tiroteio de asteroide, amigo. Os céus, você vê, né, com as ferramentas necessárias, aqui nesse exato momento no céu está... É o Rio de Janeiro, uma guerra de facções que está rolando no céu nesse momento. É asteroide para tudo quanto é lado. A gente tem muita sorte, qualquer momento pode cair um aqui na Terra. E tudo isso acabou. Então, o riso, para mim, o humor, pelo menos, ele é essa consciência de que a qualquer momento pode cair aqui um asteroide. Nós somos muito desimportantes, não tem nada nos protegendo. E isso daí pode nos desesperar, mas também pode nos libertar. Porque com uma chuva de asteroides, você vai realmente se preocupar, sabe, com será que eu estou sendo ridículo? Será que eu estou sendo amado? Será que as pessoas gostam de mim tanto quanto eu acho, quanto eu gosto delas? Tudo isso, meu amigo, é nada perto do fato de que a vida é um sopro e ela pode ir embora a qualquer momento, basta um asteroide, por acaso, desviar um pouquinho da rota aqui e acabar com a nossa existência, como fez com os dinossauros, né? Os dinossauros também achavam que era a coisa mais importante do mundo. Não brincando, não achavam nada. Eu acho que você foi grandioso na sua resposta, porque ao mesmo tempo que você fala da desimportância, do mínimo, você acha que engrandeceu a vida de muita gente com essas palavras, porque a nossa percepção de vista às vezes é distorcida, né? Você fala da simplicidade, Gregório, e a gente deveria tomar isso como uma ideia para seguir, né? Você falou da linguagem nativa, de que todas as falas são igualmente importantes, desde a mais erudita, porque assim aprendemos a falar e a criar essa palavra erudita, a gente poderia chamar de outra coisa, e talvez a fala mais bonita seja realmente a mais original, a mais humilde. Alguns estudiosos têm citado a vida do filósofo Sócrates, que viveu lá atrás, 400 anos antes de Cristo, como uma vida boa, uma vida feliz. E eles explicam por quê. Porque o Sócrates escolheu como ele queria viver. Ele não se baseou na vida de ninguém, ele fez escolhas simples, seguiu aquelas escolhas, e então dizem que é isso. Será que a gente não poderia fazer escolhas mais simples também sobre a nossa vida, entender que a melhor forma de viver é a forma que a gente escolhe, é a forma que a gente, da maneira que a gente é, com os atributos que a gente tem, e não ficar buscando moldes, modelos, exemplos de coisas que não tem nada a ver com a gente, ou com o nosso país, ou com as nossas opiniões. Sim, total. Eu acho que esse ideal socrático da simplicidade também é o meu. Assim, a gente tem que, enfim, é muito bonito a gente, acho que o presente, né, o ideal do presente, para mim é algo muito importante também, assim, a gente estar no presente é o maior sinônimo de felicidade para mim, é estar onde a gente está, então estar no mesmo
no mesmo lugar em que o nosso corpo físico está, nossa alma também está. Não acontece quase nunca, né? Em geral, estou nos lugares que eu não estou, ou nas pessoas que não estão aqui, ou nas profissões, ou então eu estou no futuro, ou então no passado. E quando eu estou no presente, é não no então, do pensamento, né? Estar no mesmo lugar, no mesmo espaço físico e também no mesmo tempo que o corpo, aí acho que é a felicidade. Acontece, esse milagre da felicidade. Quando acontece de se encontrarem o corpo e o pensamento. E esse momento é mágico e muito raro. Para mim, pelo menos, é muito raro. Acontece para mim no palco, é obrigatório acontecer. O teatro é um lugar do presente, é um lugar em que se o ator não estiver ali com o corpo e pensamento, a mágica não acontece. Só acontece quando o ator está no mesmo lugar que o corpo dele. E acontece muito raramente no amor também. Você está ali apaixonado, presente. Com minha filha também acontece, quando eu acordo com ela brincando, eu vejo, uau, acho que eu estou aqui. Acho que hoje eu vim, hoje eu compareci. As crianças trazem a gente muito para o presente, né? E eu acho que essa daí, para mim, é a maior alegria que dá, quando eu percebo que calhou de eu estar no mesmo lugar em que eu já estou. Gregório, então, para a gente encerrar, eu acho que mais adequado ou adequada uma leitura de um poema seu, pode ser do novo livro, para a gente ouvir aqui prazerosamente. Por gentileza, Gregório. Já que a gente falou de asteroide, né? Eu vou ler, então, um que fala disso, chama Soneto do Fim do Mundo. Soneto do Fim do Mundo. Deve ser um transtorno paranoide, mas eu penso sem parar no fim do mundo. Se pintar na atmosfera um asteroide, ele chega lá em casa num segundo. Não se vê, mas no céu, agora mesmo, atravessam milhões de meteoritos. São bolas de canhão cruzando a esmo, e se alguma acertar-nos, estamos fritos. Agorinha acontece um tiroteio, tem bala perdida, e aqui no meio a gente se preocupa com azia, marcas de carro, glúten, adultério. Nada merece ser levado a sério. Os cometas te deram mais um dia. Que bonito, Gregório, muito obrigado. Você contribuiu novamente de forma muito bonita, muito generosa, com a Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto. Nós todos somos muito gratos a você. Muito obrigado. Obrigado, querido. Pena que não tem mais a nossa cerveja ali, no Pinguim, para a gente comemorar. Na próxima, ano que vem, eu estou aí presencialmente. Combinado, será um prazer receber. Muito obrigado. A você que nos acompanhou, nossa gratidão. Viva a amizade, viva a simplicidade, como disse o Gregório, e aproveite a sua vida da melhor forma possível. Obrigado.